Um bom dia, paz do Senhor para todos. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nesta manhã, nós convidamos o Senhor para estarmos na nossa vida, falando aos nossos corações. Só Tu pode, ó Deus, nos ensinar e mostrar, Senhor Deus, ó Pai, que nós necessitamos entender na Tua palavra. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou o homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora o versículo 27. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, prostou-se ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvos tu e a tua casa. No versículo 14, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E os constrangiu a isso. Essa passagem mostra sobre a história do apóstolo Paulo. O apóstolo dos gentios. E o apóstolo Paulo ele era um missionário. E ele vivia pregando o evangelho a toda a região. E aqui a palavra de Deus nos mostra que o apóstolo Paulo ele foi levado pelo Espírito Santo a anunciar a palavra lá na Ásia. E só que durante a noite ele tem um sonho. E nesse sonho em que se apresentou o homem da Macedônia e rogou a ele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A própria palavra diz que Paulo foi levado pelo Espírito Santo para a Ásia, para pregar naquele lugar. E Paulo, tendo essa visão, ele sabia que Deus queria que ele fosse para aquele lugar. Mas só que quando chegou ali, na Macedônia, vários acontecimentos aconteceram naquele lugar. E uma das coisas que aconteceu foi conversões de duas pessoas, de Lídia e a família, a conversão do carcereiro e da sua família. Mas algumas pessoas, às vezes, por desavisado, ao olhar o texto, pode até se dizer: deu tudo errado. Paulo, quando chega ali na Macedônia, quando ele chega naquele lugar, com a qual ele expulsa o demônio daquela mulher que ficava atrás dele, dizendo que ele era servo do Deus Altíssimo, logo após esse acontecimento, Paulo e Silas é jogado na prisão. Eles são açoitados e jogados na prisão. Algumas pessoas têm a tendência, às vezes, porque servem ao Senhor, porque crer no Senhor, de achar que nada de ruim vai acontecer. E se para olhar para esse texto, algumas pessoas desavisadas poderiam até pensar: deu tudo errado. Eles foram para lá e acabaram sendo presos. Além de ser presos, ainda foram açoitados. Mas não é bem isso que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus nos mostra é que eles foram impelidos pelo próprio Espírito Santo a pregar o evangelho na Ásia. E além disso, Paulo recebe uma visão para que ele fosse até a Macedônia e que lá tinha alguém pedindo ajuda.
e dizia para ele: passa a Macedônia e nos ajuda. O que então deu certo naquele momento na vida de Paulo? Irmãos, não é nem o que deu certo na vida de Paulo, é exatamente o que Deus queria que ele fizesse naquele lugar. Isso foi cumprido, isso aconteceu. Olha só no versículo 14, aqui conta a história de Lídia, com a qual essa mulher, ela era vendedora de púrpura naquela cidade. E a Bíblia diz que Paulo pregava às mulheres. Ele foi naquela cidade exatamente enviado pelo Espírito Santo para pregar para algumas pessoas. E era pessoas chaves, pessoas que Deus tinha naquele lugar para que Paulo pudesse ensinar, pregar a palavra a elas. E a Bíblia diz, olha o resultado disso. E depois que foi batizada, ela e a sua casa. Então não foi só Lídia que se converteu. Aquelas mulheres também que estavam ali, a sua família que estava ali, se converteu e foram batizados, creram no Senhor Jesus. Mas aí Paulo, ele sai no outro dia para a oração, diz a palavra de Deus, e havia uma outra pessoa que seguia ele, por caminho onde ele passava, estava seguindo. E dizia, esse homem que prega aqui é servo do Senhor Altíssimo. E essa mulher ficava pregando, falando. Paulo viu que o espírito que estava no coração daquela mulher não era o Espírito Santo de Deus. Vai e expulsa o demônio dela. Por consequência disso, ela era uma mulher que dava lucro naquela cidade por causa das suas adivinhações. O dono, o proprietário, aquela pessoa que estava por trás daquilo tudo em relação ao ganho de dinheiro que aquela mulher dava, mandou que prendesse a Paulo e Silas. Além de mandar prender Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles foram presos e foram açoitados. Mas o que deu de errado? Nada deu de errado. Porque naquela prisão, a Bíblia diz, o qual tendo, versículo 24, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere. Então ele foi preso. E eles prenderam os pés prenderam os pés do apóstolo Paulo e de Silas. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos, olha bem o que a palavra diz, os outros presos os escutavam. O propósito de Deus naquela prisão, de ter levado a Paulo e Silas naquela prisão, é para que aqueles presos pudessem ouvir a palavra de Deus. E naquele momento, aquela prisão foi abalada. A Bíblia diz que naquela prisão houve um terremoto, o alicerce abalou aquela prisão e que abriu todo o cárcere. E exatamente o carcereiro, ele era responsável por todos os presos que ali estavam. Quando ele viu o que tinha acontecido, ele teve grande temor e quis se matar. Mas Paulo falou, não faça isso, porque nós estamos aqui. Ninguém foi embora, todo mundo estava ali esperando o carcereiro chegar. E o mais interessante é que a palavra que ele dá a Paulo era o seguinte, ele deu uma palavra e disse, tirou eles para fora e fala, o que é necessário que eu faça para me salvar? Então aquele homem também estava dentro do plano de Deus, ele e a sua família. A Bíblia diz que ele e a sua família foram batizados e creram no Senhor Jesus. E Paulo lhes fala, e disseram, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Muitas das vezes, irmãos, no decorrer da nossa vida, nós temos a tendência de achar que as coisas ruins que nos acontecem não são de Deus. Ao contrário, as pessoas que servem a Deus entendem o propósito de Deus. Se Paulo não estivesse ali, naquela cidade, para pregar para Lídia e para aquelas mulheres, elas nunca teriam convertido, no sentido assim, de alguém levar a palavra de Deus a elas. E também, se Paulo e Silas não tivessem naquela prisão e não tivesse sido manifestada ali a glória de Deus naquele lugar, aqueles homens
não teria ouvido o Evangelho. Então, para um servo de Deus, não existe situações ruins. É nós que estamos habituados a ver coisas ruins nas coisas que acontecem. Não estamos habituados a ver as coisas que Deus faz. E eu convido você nesta manhã a parar para pensar na sua vida. Será que você tem reclamado muito, achando que as coisas que estão acontecendo na tua vida está dando tudo errado? Será que você não consegue olhar o propósito por que Deus está fazendo isso na tua vida? Porque Deus levou você a fazer algumas coisas e não deu certo? Às vezes precisamos ver o que Deus quer nos mostrar. Assim como Deus queria mostrar para Paulo e Silas o que ele queria naquele lugar. E o que ele queria naquele lugar era a salvação de vidas. Muitas das vezes, o que Deus está querendo de nós é que nós venhamos a pregar o Evangelho. Aonde nós estamos? Nós não estamos aqui por acaso. Você não está nessa situação por acaso. E a glória do Senhor tem que mover o lugar aonde você está. Manifestando presença, manifestando a glória dele. Porque existem vidas que precisam ser alcançadas pelo Senhor. Vou orar com você nesse instante. Abaixe a sua cabeça. Senhor nosso Deus, quero te pedir pela vida de cada um dos meus irmãos, que às vezes passam por momentos em que parece que tudo deu errado. Mas Deus, na tua presença não existe dias, momentos que dão errados, mas existe a tua permissão para algo que o Senhor quer fazer naquele lugar. Senhor, eu não sei como está a casa dos meus irmãos, eu não sei o que tem acontecido, mas quando algo acontece, não é porque está dando errado, é porque o Senhor quer manifestar glória, presença, manifestação das tuas mãos poderosas naquele lugar. E eu te peço nesta manhã que o Senhor fale com cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Que Deus possa manifestar a presença dele na tua vida nesta manhã. Deus te abençoe.